Vamos lá. Então, a gente vai ter que fazer essa distinção entre o que é planejamento educacional e o que é planejamento escolar. O planejamento educacional ele é mais amplo, então ele envolve toda uma política nacional e essa política ela é dividida em três, a gente vai ver três grandes grupos, né? Eu tenho a macro, que é a nacional, eu tenho a meso, que é a de sistema, que ela pode ser estadual ou municipal, e eu ainda tenho o planejamento educacional da escola como um todo. Então, o planejamento ele é uma herança da tendência pedagógica tradicional, ou tradicional liberal tecnicista, e dentro dessa perspectiva, ela passou a fazer parte do cotidiano das escolas, quando a administração ela começou a se tornar uma administração empresarial. Então, ela passa a ser um campo científico e ela vai influenciar a estrutura educacional em meados do século mundialmente em meados do século XIX e no Brasil a partir da década de 30 do século XX, certo? Então, até os dias atuais, o planejamento ele é essencial, porque ele vai direcionar o nosso fazer docente. Dentro disso, a administração ela é um processo, né, de aplicação de princípios e de funções que são objetivas para alcançar objetivos. Para isso é necessário o planejamento, a organização, direção e controle de inúmeras variáveis que podem interferir em um processo administrativo. Então, o que é planejar? Vai ser a primeira função administrativa. Muita gente vai dizer que planejamento é desnecessário, mas o planejamento é extremamente necessário em toda e qualquer profissão e na docente mais ainda. O planejamento, gente, faz parte do nosso dia a dia. Antes de dormir, a gente já planeja o que vai fazer no dia seguinte. Então, a educação, se ela não é planejada, a gente não consegue executar. Então, ela é a primeira função administrativa, ela vai definir os objetivos para o futuro desempenho dessa organização, ela vai decidir sobre os recursos e tarefas que são necessários para alcançar os objetivos adequadamente, e ela vai envolver soluções de problema e tomada de decisão quanto às alternativas para o futuro. Já está dizendo, planejamento, ele é intencional, o que eu pretendo fazer. Nem sempre eu vou executar, porque ele vai depender de variáveis que vão além do fazer docente. Então, ele vai precisar de uma estrutura que muitas vezes a gente não consegue. Mas ele é essencial porque eu tenho que fazer. E dentro do que eu tenho que fazer, eu tenho que ver o tempo, tenho que ver recurso, tenho que ver o que a legislação diz. Então, ele é essencial. Níveis de planejamento. Eu vou ter 3 níveis de planejamento como um todo. Eu vou ter o institucional, eu vou ter o intermediário e vou ter o operacional. Então, quando eu vou falar de institucional, ele vai ser de presidente, diretores e conselhos. Ou seja, ele está mais a nível do MEC e das secretarias de educação. Ele tem um maior contato com o público externo periférico. Ele é também chamado de nível estratégico ou de planejamento estratégico. E ele é onde vai se definir a missão e os objetivos fundamentais do negócio. Então, ele vai dar a estruturação geral. Aí você diz assim, um maior contato com o público externo periférico? Sim, porque eu tenho que saber da necessidade educacional desse indivíduo para eu poder compor uma política educacional. O intermediário, ele vai articular o nível institucional com o operacional. Então, vai ser as secretarias de educação. É composto por gerentes, ele vai interpretar a missão e os objetivos fundamentais do negócio, traduzindo para que os operacionais o transformem em ações cotidianas. Ele também é o planejamento geral da escola e ele é chamado também de nível tático do planejamento. E o operacional? O operacional é o nosso, ou seja, a gente que vai fazer, nós professores. Ele é o nível mais íntimo da organização. Ele vai administrar a execução e a realização das tarefas. Ele também é chamado de supervisão de primeira linha e ele vai ter um contato direto com a execução ou operação que é executada pelos funcionários, né?
Esse daí é o planejamento mesmo do professor, Se é é? o planejamento dentro da escola, vai ser o planejamento do professor, vai ser o Entendi. operacional. Então, dentro disso, eu tenho o operacional, que é a base, eu tenho o tático, que é o intermediário, e o estratégico, que é o de sistema, que é o nacional. Dentro disso, eu vou ter salários, incertezas, autoridade e responsabilidade. Então, na base estão os menores salários, as maiores incertezas, a maior autoridade e responsabilidade. Dentro do planejamento estratégico, eu vou ter planejamentos táticos, então eu vou me preocupar com o planejamento financeiro, porque eu tenho que saber de onde vem esse recurso. Eu tenho que ter um planejamento de produção, como é que eu vou executar essa política educacional. Eu tenho uma de marketing, porque eu preciso dizer que o que eu estou oferecendo, ela tem uma qualidade e que ela é essencial ao que eu estou fazendo. E eu tenho que ter um planejamento de recursos humanos, porque eu tenho que ter profissionais que sejam habilitados a desenvolver aquilo que foi feito no planejamento tático. Então, dentro Você do vai passar esses slides também, Sharia? passo. Certo. Inclusive, você consegue fazer toda a prova só por esse slide, viu? Ele ficou. Acredito, por isso que eu estou pedindo. Porque ele me deu trabalho. E eu vim modificando ele através dos tempos, entendeu? Então, eu vou ter um fluxo de caixa, eu tenho que saber o que é que eu tenho para poder operacionalizar. Eu tenho que também saber que para eu ter um bom desempenho, eu tenho que ter um investimento e eu tenho um plano de aplicação. Porque a gente sabe que eu não posso fazer tudo. Então, hoje, quando eu tenho dinheiro, o que é mais importante? Formação de professores ou construção das escolas? É construção da escola ou equipar essas escolas? Então, tudo isso eu tenho que ter isso bem delimitado. A gente vai ver que, num primeiro momento, se achou que abrindo-se escola se melhoraria o índice educacional. Aí disse não. Não melhorou porque precisava a capacitação de professores. Então, vai se investir em capacitação de professores. Melhorou? Pouco. Por quê? Porque eu preciso da infraestrutura, eu preciso de escolas. E essas escolas, elas têm que ser de acordo com as normas das novas pedagogias. Então, a questão de iluminação, ventilação. Resolveu? Um pouco, mas não. Por quê? Porque eu preciso também de equipamentos. E a gente vai vendo que a educação ela não é só um ponto, eu tenho que investir em vários pontos. Então, eu tenho um fluxo de caixa, que vai ser um planejamento operacional, que eu vou dizer aonde eu vou colocar, como eu vou botar e o que é mais importante dentro da escola. A escola tem um dinheiro. Então, a escola muitas vezes ela quer investir no equipamento, mas chegou o dinheiro do PDDE e choveu muito nesse período e quebrou o telhado. O que é mais importante? Consertar a carteira ou consertar o telhado? Então, é feito de escolhas. E isso está dentro do planejamento. E eu tenho um planejamento de produção, que eu vou dizer um plano de produção, que eu vou dizer o que é que eu quero, que vai ser uma política educacional, de manutenção, como eu vou desenvolver, aí eu tenho o PNE, e tenho o de abastecimento, que é o feito por nós, né, que vamos operacionalizar. Tudo isso para se alcançar os objetivos educacionais, que vai estar na nossa política educacional e também lá no PPP. Dentro do plano de marketing, eu tenho que vender, né, dizer que essa política é a melhor, e que ela vai dar condições para que esse indivíduo exerça plenamente a cidadania e seja inserido no mundo do trabalho, e para isso eu preciso de pessoas que sejam qualificadas. Então, eu tenho que ter um plano de treinamento, que é o que a gente chama de formação continuada de professores. Tipos de planejamento. Então, eu tenho um processo gerencial no estratégico, que possibilita aos dirigentes estabelecer o rumo a ser seguido pela organização, e isso vai visar otimizar sua relação com o ambiente. O tático é o desenvolvimento dos programas, planos e projetos, então é o desenvolvimento da política educacional. E o operacional, que é o detalhamento das operações, das ações, das atividades necessárias para atingir os objetivos, as metas fixadas pelos níveis hierárquicos superiores, ou seja, ele é o planejamento de curso e o planejamento de aula do professor. Então, a premissa do planejamento, eu tenho que saber aonde estou, conhecer o meu presente e o meu aluno, e eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Para isso, eu tenho que saber onde estamos, fazer um planejamento para saber onde pretendemos chegar. Dentro disso, eu tenho uma situação atual,
eu tenho a confecção dos planos para que eu possa atingir os objetivos pretendidos. A base do planejamento. Então, eu tenho que saber o que temos, o ambiente, para formular os objetivos organizacionais, que vão depender da análise interna do ambiente, ou seja, do que o meu aluno precisa, e análise externa do ambiente, que é o que essa sociedade ela precisa e ela espera dessa escola. Dentro disso, eu vou ter que os pontos fortes e fracos, que vai depender dos recursos disponíveis, das habilidades e competências, tanto dos professores como dos alunos. Eu esqueci minha água. E as condições externas, que são as oportunidades, ameaças, desafios e restrições. Então, nós temos uma política educacional, como essa política educacional ela é vista e como a sociedade vê o papel da educação neste momento. Então, dentro disso, eu vou fazer a formulação de alternativas dessas estratégias. Oi, meu amor, vou pegar água, gente. Posso falar mesmo? Seu irmão acordou? Uhum. Pode ficar só um pouquinho, tá? Modelo de planejamento estratégico, que ele é o que a gente chama de macro, que ele é geral. Então, eu vou ter um ambiente do Brasil como um todo e análise externa e interna. Nessa análise externa, eu tenho o que o brasileiro precisa como um todo, mas eu também tenho os organismos internacionais que eles vão influenciar na política educacional. Porque, não sei se vocês lembram, em uma das aulas eu falei que o FMI, a Unesco e o Banco Mundial, ele influencia diretamente a política educacional. Então, eu tenho um ambiente interno, as condições internas do Brasil, e eu tenho essa conjuntura mundial que ela vai influenciar. Então, dentro disso, eu tenho os cenários, e dentro desses cenários eu vou ter valores que eu preciso desenvolver através da visão e da missão. Eu vou ter diretrizes gerais da educação, que vão ter objetivos e estratégias, que vão se desenvolver em metas e planos de ação para implementação e controle do desenvolvimento dessa política educacional. Para isso, eu tenho base para o planejamento tático, eu tenho o que fazer, se dá para fazer, que nem tudo dá para fazer, se vale a pena fazer, quem vai fazer bem, como fazer bem, se isso funciona e quando fazer. Então, eu tenho a base para o planejamento operacional, tenho o detalhamento das etapas do projeto, métodos, processos e sistemas de aplicação, pessoas, responsabilidades, funções e atividades dessas tarefas. Tenho que ver se tem os equipamentos necessários e também tenho que realizar um cronograma. Dentro do planejamento tático, eu tenho análise de objetivos, então eu quero saber quais os objetivos da educação, planejamento, em que tempo isso dá para fazer, se eu tenho recursos suficientes para desenvolver o que foi planejado, e avaliação dos riscos. Para quê? Para estabelecer um cronograma, eu tenho que elaborar um orçamento, eu tenho que olhar se a estrutura organizacional ela me dá condições de desenvolver aquele meu projeto, e eu tenho as políticas e os procedimentos que vão ser feitos para que eu possa alcançar os objetivos que foram propostos. Dentro do planejamento operacional, eu tenho a análise dos objetivos, eu tenho a identificação das atividades que devem ser desenvolvidas, a programação de como desenvolver esse trabalho e o cronograma de execução. Planejamento educacional versus planejamento escolar. Então, eu tenho o planejamento educacional, que ele é um ato intencional, ele é político e técnico para direcionar as atividades do campo educacional, e ele vai buscar racionalizar os fins e os meios. Então, eu tenho como realizar aquilo em
com menos recursos e que aquilo me dê um retorno maior para conseguir os objetivos propostos. Já o planejamento escolar, ele é um planejamento elaborado periodicamente para definir as atividades futuras da escola. Então, eu tenho um planejamento macro a nível da educação nacional e tenho um macro que é feito em torno da escola. Esse planejamento macro da escola, ele é feito através do projeto político-pedagógico. Dentro disso, eu tenho o planejamento de ensino, planejamento escolar e o planejamento educacional. É a pirâmide invertida porque a gente vai ver que o planejamento educacional ele é mais amplo. Então, são os planos nacionais de educação, estaduais e municipais, programas e projetos de Estado e de governo. O escolar, eu tenho um projeto político-pedagógico, tenho o regimento escolar, tenho um plano de ação e tenho um plano e matriz curricular. Já o planejamento de ensino, que é feito pelo professor, eu tenho um plano de aula, plano de curso, plano de disciplina, plano semestral, bimestral, vai depender muito da organização dessa escola e do que ela pede. O planejamento em diversos níveis passa a ser instrumento direcional de todo o processo educacional. Então, eu tenho um plano nacional, estadual e municipal de educação, que ele vai refletir toda a política educacional do país de maneira articulada. Isso, dentro da escola, eu vou ter os planos da escola que vão definir e expressar sua filosofia de ação, seus objetivos e toda a dinâmica escolar, as quais fundamenta-se os planos nacionais e estaduais de educação. Eu tenho um plano curricular que é realizado de maneira sistemática e global toda a ação da escola e eu tenho um plano de ensino, que é o nosso, que são os planos de disciplinas, de unidades e de experiências propostas pela escola, professores, alunos e comunidade. Só que a escola, ela tem um regimento escolar. E esse regimento escolar, ele está estabelecido no artigo 43 das Diretrizes Gerais da Educação Básica. Diferente do projeto político-pedagógico, o regimento escolar, ele vai normatizar o funcionamento pedagógico e administrativo da instituição de ensino e vai orientar o desenvolvimento do trabalho a ser desenvolvido no ambiente escolar. Então, ele é a lei da escola, pois ele vai regular o funcionamento da instituição como um todo. Então, o artigo 43, no parágrafo 1º, ele vai falar que a autonomia da instituição educacional baseia-se na busca de sua identidade, que se expressa na construção de seu projeto político-pedagógico e do seu regimento escolar. Então, eles são dois documentos que eles são essenciais. A gente fala muito no projeto político-pedagógico, mas toda escola ela tem lá o seu regimento, certo? Enquanto manifestação do seu ideal de educação, que permite nova e democrática ordenação pedagógica das relações da escola. Então, o que é o regimento escolar? Ele vai ser um conjunto de regras para uma instância, então cada escola tem o seu, e um sistema maior que é o sistema educacional. Então, toda Secretaria de Educação tem o seu regimento e ele vai dizer o que é essencial para aquela escola. Então, um documento, ele contém o outro, só que adaptado àquela realidade. Ele não pode contrariar a legislação educacional, tanto editadas em nível nacional quanto as instâncias estaduais e municipais. Então, um documento, como eu disse, ele sempre vai estar em relação ao outro e ele busca a autonomia dessa escola. Para sua elaboração, então, são diretrizes que elas vão ser emanadas pelos conselhos municipais de educação ou o órgão executivo, as secretarias. O princípio dele vai ser sempre a gestão democrática. Ele tem que ser aprovado pela comunidade e homologado pelo órgão executivo do sistema ou pelo prefeito municipal. Diferente do projeto político-pedagógico, que ele é organizado pelo conselho escolar, e o conselho ele aprova ou não, o regimento ele é feito pelo esse conselho escolar, mas a sua aprovação ela é feita em plenária por todos os participantes da comunidade escolar, alunos, pais e servidores. E ele tem que ser aprovado por 2/3 de cada segmento, ao contrário do PPP, que é por maioria. É 50+1. Quem é o responsável pela elaboração e reformulação do conselho do regimento escolar, né? O conselho escolar,
equipe de direção, órgãos colegiados de representação da comunidade, conselhos de classe, equipe e coordenação pedagógica, equipe docente, equipe técnico-administrativa e equipe auxiliar operacional. Lá vai estar as disposições preliminares da organização da escola, a organização da escola como um todo, direitos e deveres da comunidade e também as punições para quem ferir alguns procedimentos. Vai estar lá no regimento e as disposições gerais. Nós vamos ter um plano de ação, que é uma forma de organizar e que segue uma metodologia definida para definir metas e objetivos, as atividades que devem ser relacionadas, apontar os responsáveis por desenvolver cada uma delas e acompanhar o andamento de um projeto para que se possa atingir melhores resultados. Para isso, eu tenho que planejar, desenvolver, checar e agir, que chama o PDCA da escola. E para isso, eu tenho que responder algumas perguntas. No centro de todo esse processo vai ter o aluno, então eu tenho que responder o que ensinar, por que ensinar, a quem ensinar, como ensinar, quanto ensinar, como ensinar, quando ensinar e onde ensinar. Para isso, eu tenho passos de um plano de ação, onde a iniciação eu vou ter que ter objetivos claros e conhecimentos da realidade. Eu tenho que fazer um planejamento com a definição das principais atividades, dos recursos humanos e materiais que serão necessários e a elaboração de plano de ação secundário. Eu tenho a execução, que eu vou colocar o plano em prática de acordo com os recursos que eu tenho. Um monitoramento, que eu vou identificar a identificação de problemas e ajuste visando garantir a eficácia. Ou seja, eu faço um planejamento. O planejamento é uma ação intencional. Mas se eu não conseguir executar totalmente ou parcialmente, eu tenho que saber por que eu não consegui, o que foi que houve, o que foi que faltou, e eu vou ter um encerramento, que é a análise do desenvolvimento do plano para retroalimentação. Se ele deu certo, ótimo. Eu posso melhorar? Ele é aplicável no próximo semestre? Se ele não deu certo, por que ele não deu certo? O que faltou? Quais foram as variáveis que interferiram na execução do meu plano? Elas são palpáveis de serem corrigidas ou eu vou ter que modificar o planejamento? Porque ele não foi eficaz naquele determinado contexto. Eu tenho um plano curricular, que ele é anexo ao projeto político-pedagógico e ele vai esboçar de maneira geral, por bloco, o currículo de cada disciplina, ele vai definir seus objetivos e conteúdos, como fazer a seleção e a organização, quais os principais procedimentos, técnicas e metodologias que devem ser utilizadas, os recursos e materiais, tanto os físicos como humanos, que vão ser essenciais para que possa auxiliar no processo de ensino-aprendizagem do aluno, bem como a definição e organização dos processos avaliativos. Para isso, eu tenho uns elementos que eles são essenciais para um plano curricular. Eu tenho que saber a sondagem, que eu tenho que saber o que é que o aluno sabe, para eu poder definir quais os meus objetivos. Os conteúdos, quais os conteúdos que são essenciais para que eu possa efetivar e consiga alcançar os meus objetivos, os procedimentos que vão ser mais adequados para o desenvolvimento do conteúdo, para que se possa alcançar os objetivos, os recursos que são essenciais para que eu possa executar esses procedimentos e os processos de avaliação. Agora, olha só, tudo que eu faço no meu planejamento é em torno do meu objetivo. O principal é eu definir qual o objetivo que eu quero, para depois eu desenvolver conteúdos, procedimentos, recursos e processos de avaliação. Sendo assim, todos os elementos devem estar relacionados com os objetivos. Para isso, eu tenho hoje uma base nacional comum curricular. A base não vai me dizer o que eu vou ensinar, os conteúdos, mas ele vai me dar o direcionamento de saber quais são as competências gerais que esse aluno tem que ter ao final de cada etapa e de cada ano. Então, toda a área de conhecimento, ele vai ter lá os seus conhecimentos gerais
E também vai ter os conhecimentos por componente curricular. Depois eu tenho as competências específicas da área de conhecimento, que vai ter que estar lá no meu objetivo. No caso de ciências humanas, de linguagem, e tenho as competências específicas do componente curricular. Tudo isso eu tenho que levar em consideração na hora de fazer o meu planejamento. Dentro disso, eu tenho a base para o planejamento, que vai ser o estudo da realidade. Eu tenho que saber de onde eu estou partindo. Eu tenho que saber qual é a base filosófica, em que é que eu vou me basear, em que teoria ela vai ser importante para o meu fazer pedagógico. Se essa escola é uma escola que inclui, que ela exclui. Eu tenho que ter a base sociológica dentro de que sociedade eu quero para desenvolver. Que teorias sociais vão ser importantes para o desenvolvimento desse conteúdo? Tenho as bases psicológicas, que eu tenho que saber como o meu aluno aprende. E tenho as bases axiológicas, que são as bases da minha disciplina, as bases de conhecimento da minha disciplina, que são essenciais para o desenvolvimento do meu planejamento. E as bases legais. Então, eu tenho um projeto político-pedagógico, mas eu também tenho uma base comum curricular e um PNE, né? Um Plano Nacional de Educação, Plano Estadual e o Plano Municipal, que eu tenho que ter condições, tenho que conhecer para eu poder fazer o meu planejamento. Só eu dizendo aqui, gente, para quem nunca esteve em sala de aula, lembre-se que essa é a escola ideal, tá? Nem sempre a gente vai executar desse jeito. Mas dentro da sua prova, é assim que ela funciona. Então, eu tenho uns elementos constituídos do plano curricular, que ele vai se retroalimentar. Eu tenho um currículo. Esse currículo está dentro de um projeto educativo. Ele vai estar dentro de um projeto curricular da escola, que vai influenciar um projeto educativo, que é o que eu quero com esse currículo, que esse currículo eu vou tirar o projeto curricular da turma. Ok? Deu tempo eu dar tudinho. Os exercícios eu vou deixar para a próxima aula, porque eu não fiz. Porque eu achei que a gente ia demorar mais hoje, mas fluiu bem a aula de tendências pedagógicas, que o pessoal tem muita dificuldade. Então, deu para dar currículo. Então, até quarta-feira eu mando o conteúdo, mas eu vou mandar também aqui esse slide, porque ele está bem completo, dá para a gente fazer quase toda a prova por ele. Certo, gente? Tá certo. Ele tá bem completo mesmo, pelo que eu percebi. Tá. Eu acho que vocês ficaram com alguma dúvida, querem que volte alguma coisa? Não, acho que quando revisar, eu acho, o conteúdo, né? Porque Pronto. sempre, quando tá sozinho, né, a gente é que vai surgindo a dúvida, né? Pronto, aí eu vou mandar até quarta-feira os exercícios e o material já da próxima aula até sexta, tá certo? Tá certo. Muito obrigada. Eu acho que a gente pode encerrar por hoje, que foi muita coisa. E até sábado. Até sábado, Sharon. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, Clara. Tchau, Raíssa. Até sábado.